Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, estou eu aqui de volta com mais um vídeo no nosso canal e no vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho a respeito de ansiedade e síndrome de pânico. Muitas vezes a gente pensa, mas a pessoa é cristã, serve a Deus, conhece a palavra e se encontra com ansiedade, tem síndrome de pânico. É normal isso? Então eu vou falar um pouquinho a respeito de tudo isso com vocês, tá bom? Antes de mais nada, eu quero pedir para vocês se inscrevam no canal. Eu quero pedir para você também me seguir lá no Instagram, é @paulaFSantosCabral. Você vai ter lá todos os dias uma mensagem da parte do Senhor para edificar a sua vida com a palavra de 1 minuto no hashtag Seja Edificado em 1 minuto. Me acompanha lá e seja abençoado, em nome de Jesus. Ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui, tá bom? Curta, comenta, compartilha esse vídeo, porque eu tenho certeza que será edificante para as pessoas que você estará compartilhando também. Vem comigo para o vídeo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz assim: Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ansiedade surgiu em minha vida no momento de muitos acontecimentos. Eu não estava vivendo o contentamento do Senhor no âmbito profissional e também ministerial. Eu já não sentia alegria em nada do que eu fazia e passei a sentir um peso espiritual. Eu estava em um trabalho que eu não queria estar. Eu estava 9 anos longe da minha casa. Para você que não está entendendo do que eu tô falando, eu vou deixar linkado aqui o vídeo, tá bom? Que eu falo do meu retorno para minha casa depois de 9 anos. Se eu puder, eu vou deixar linkado aqui também na descrição do vídeo, tá bom? Em outras áreas também não estava certo. Eu via muitas coisas cooperando para aquele acúmulo de pensamentos e de sentimentos. Foi então que eu passei a ter crises horríveis de ansiedade. Os sintomas eram tremedeira, formigamentos nos braços e nas mãos, a pressão oscilava muito, palpitações, vômitos, falta de ar e sensação de morte. Eu chorava muito e muitas vezes eu gritava, era como se tivesse algo dentro de mim que precisava sair para fora, sabe? E às vezes eu não tinha domínio sobre aquilo e eu precisava chorar muito e precisava gritar muito para que eu pudesse me esvaziar de todo aquele turbilhão de pensamentos e de sentimentos. Era algo assim terrível que não dá para explicar. Eu sei que era horroroso, sentia medo de tudo, sentia medo de morte. Quando me dava aquela palpitação, aquela falta de ar, eu achava que eu ia morrer e aquilo me apavorava. Eu ia para os cultos e tentava disfarçar o que eu estava sentindo, mas na maioria das vezes eu voltava pior. O que me consolou e me sustentou foi a intensidade com que eu sempre busquei a presença de Deus e a palavra dele. Eu buscava constantemente, incessantemente a palavra do Senhor na leitura bíblica, ouvindo louvores e nas minhas orações. Era algo que me trazia momentos de alegria. Era quando eu estava louvando ao Senhor, quando eu estava tocando meu violão, quando eu estava adorando ao Senhor, lendo a Bíblia e orando a Deus. Isso me sustentou. Nesse tempo foi mais de 1 ano que eu tive essa ansiedade e a presença de Deus me fazia sentir melhor. Era somente quando eu estava na presença de Deus que eu conseguia me sentir melhor. O Salmo 56, versículo 3 diz assim: Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Começaram a sair alguns caroços em meu corpo e eles coçavam muito, ardiam e também doíam. A princípio eu não dei muita importância, eu achei alguma alergia de algum produto, algum sabonete, alguma coisa, não sei, pode ter sido alguma coisa que logo vai passar. Mas os caroços começaram a virar feridas e doía muito, coçava muito e me irritava o tempo inteiro. Eu fui ao médico na unidade de pronto atendimento e fui diagnosticada com sarna, isso sem exame nenhum, e a médica me deu esse diagnóstico. Passou para mim remédios, sabonete de cachorro, loção para piolho. Eu fiquei horrorizada com tudo aquilo e sem saber o que estava acontecendo. E eu acabei me sentindo muito pior. Eu falava: Senhor, o que está acontecendo comigo? Algo de muito errado eu devo ter feito.
E eu devo estar entristecendo muito ao Espírito Santo para eu estar vivendo tudo isso. E eu tentava buscar em mim, sabe? Buscava ao Senhor e perguntava para Ele qual era o problema, o que havia em mim que estava desagradando a Ele, ao Espírito Santo de Deus, sabe? E mesmo assim eu continuava lá insistentemente buscando a face do Senhor. Tinha vezes que eu entrava no cantinho de oração que eu tinha lá reservado, como aqui eu tenho, era um cantinho de gravação, sabe? E era reservado, onde ali eu ficava nos meus jejuns, meus propósitos, nas minhas gravações, estudando a música, e assim como é aqui. E lá onde eu morava tinha também esse canto, sabe? E muitas vezes eu entrava ali, eu me trancava ali, eu ficava o dia inteiro, eu não queria saber de nada, não queria saber de ninguém, eu só queria buscar a face do Senhor, e aquilo me sustentou o tempo inteiro de pé. Foi somente aquilo, aquele tempo na presença de Deus, quem me susteve de pé. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 35 ao 37, diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então, por isso, eu entendia, eu buscava a Deus na palavra, eu buscava o auxílio do Senhor na palavra, buscava ouvir a voz dele. E cada vez que eu buscava, ele me dizia que nada poderia me separar do amor dele. Nada do que acontecesse comigo poderia me separar do seu amor. E então, quando aquelas feridas tomaram conta do meu corpo inteiro e coçava e doía muito, e eu usava aquelas loções, pomadas, remédio para piolho que a médica havia passado, eu resolvi voltar na unidade de pronto atendimento, na UPA aqui da minha cidade. E passando com a mesma médica, ela olhou assim para o meu corpo e dizia: eu estou muito curiosa com isso daí. Ela pegou o celular dela, começou a me mostrar fotos de pessoas que tinham câncer de pele. E, gente, quando a gente está passando por provações, não adianta. Satanás, ele sempre vai trazer o enviado dele para piorar a situação. Então, por isso que a gente tem sempre que estar com os ouvidos atentos para a voz de Deus. Era isso que me fortalecia, sabe? Eu dava ouvidos ao que eu ouvia o Senhor dizer, ao que eu lia na palavra. Não era nada daquilo que o Senhor tinha para mim na palavra, porque eu estava corretamente na presença dele. Embora eu cheguei a pensar que eu pudesse estar fazendo algo que estivesse desagradando ao Senhor, mas por tudo aquilo que aconteceu comigo. Sabe o que acontece? A gente é acostumado a viver paradigmas e dogmas feitos e criados pelo homem aqui na terra, por religiosos, e a gente acaba acreditando que tudo que ocorre na sua vida, toda enfermidade que você tem, tudo que acaba acontecendo de ruim na sua vida é consequência de pecado. A gente precisa entender que quem estiver aqui na terra, no corpo de carne, está suscetível a qualquer tipo de enfermidade. E a ansiedade, síndrome de pânico, a depressão são doenças, são enfermidades. Existem várias causas para elas. A depressão, um exemplo. A depressão, existem várias causas para ela. Existe depressão espiritual, depressão hormonal, depressão física e da alma. E a gente precisa discernir esse tipo de enfermidade. E no mundo que nós vivemos hoje, que tem nós temos um turbilhão de informações, de acontecimentos, de coisas que o mundo oferece pra gente. Muitas vezes a gente acaba tendo. Você pode perceber que muitas pessoas hoje em dia sofrem com ansiedade por causa da correria do dia a dia, de tantas coisas que precisam ser feitas, e também nessa época de pandemia, onde a globalização está sofrendo ou sofreu por causa dessa pandemia. Então precisamos entender que não podemos atribuir todo tipo de enfermidade a pecado, a coisas espirituais. Existem vários fatores para tudo isso. Existe caso que existe sim, consequência do pecado, mas não são todos os casos.
E aquela médica, a mesma médica que havia me atendido antes e dado o diagnóstico de sarna, ela mostrou aquelas fotos para mim e disse assim: olha só, eu tenho um amigo que ele é dermatologista e o seu caso está muito curioso. Pediu para tirar uma foto, eu permiti que ela tirasse e ela falou que ia levar para ele, mas que ela achava que eu poderia estar com câncer de pele. Eu saí daquele hospital no pó da terra e eu falei: agora sim que é o meu fim, agora é o meu fim. Mas sabe, eu não falei, não briguei com aquela médica, eu não falei nada, eu não tinha reação para nada, eu tava totalmente dilacerada por dentro. E aí fui de novo buscar a face do Senhor, buscar a Deus em oração. Eu só recebia da palavra o consolo de Deus, o amor do Senhor, Ele dizendo que eu era filha, que eu era amada e que tinha um grande propósito na minha vida, que Ele faria algo extraordinário através de mim, através da minha vida. E queridos, eu quero dizer para vocês, nesse tempo que eu estava, foi nesse tempo que eu comecei a ter crise de ansiedade, que eu comecei com o propósito do hashtag Seja Edificado em 1 Minuto. Eu quero te pedir, me siga lá no Instagram e acompanha todos os dias de segunda a sexta. Tem uma palavra de edificação do Senhor em 1 minuto para a sua vida. E foi nesse período onde o Senhor me deu, nas minhas orações, nos meus devocionais, o Senhor pediu: filha, leva o seu perfil do Instagram que você vai edificar várias pessoas, várias almas, várias vidas vão ser alcançadas através da sua vida. E eu falava: Senhor, mas eu tô doente, eu tô com o meu corpo em chagas, eu tô com suspeita de câncer de pele, não sei se eu tenho câncer, não sei se eu tenho sarna, eu não sei o que vai acontecer comigo, e o Senhor me pede isso. E mesmo assim eu obedeci e eu comecei a gravar os vídeos todos os dias pela manhã, os meus devocionais. Eu comecei a publicar aqueles devocionais. Vocês podem voltar lá no meu Instagram há alguns vídeos atrás, os primeiros vídeos, um exemplo, de 1 ano atrás, no dia 7 de julho fez 1 ano. Eu estou só Jesus na causa. Eu tinha vontade até de tirar aqueles vídeos, mas o Senhor falou: não tira. Não tira, que isso vai gerar um grande testemunho. E assim, tinha dias que eu tava assim, era notório, era visível que eu não estava bem. E ali eu terminava de gravar e falava: Senhor, olha a minha situação. Como que eu posso ser edificante para alguém, sendo que eu estou nessa situação, eu estou precisando. Muitas vezes o Senhor usava a minha própria boca para edificar a minha vida, para edificar a minha fé, para me manter firme na presença e marchando na presença do Senhor. Resumindo, essa médica, ela passou novos remédios, eu continuei tomando, tomei os remédios, eu usei as loções que ela passava e piorava, só piorava a situação. Foi então que eu marquei uma consulta no posto de saúde do meu bairro e alguns dias depois eu consegui passar com ela. E quando eu passei com essa médica, que ela me parece ser lá no posto de saúde tem médicos que eles atendem várias áreas, e ela me parece ser uma psicóloga, e ela conversando comigo, eu expliquei para ela, ela me pediu os exames, eu fiz todos os exames, exame de sangue, sabe, essas coisas que precisam fazer, e eu expliquei para ela tudo o que estava ocorrendo comigo, mostrei para ela o meu corpo. Eu tive o diagnóstico certo naquele dia que eu estava com ansiedade, porque eu contei para ela tudo que estava se passando dentro de mim, todos os sentimentos que eu estava sentindo, todos os pensamentos que eu estava tendo, a vontade de vir embora para minha casa. Eu estava 9 anos fora da minha casa, eu não sentia mais alegria em trabalhar onde eu estava. E ela falou: você está com ansiedade. E eu tinha muito medo de andar de moto com meu marido, medo de sair na rua, medo de andar de carro, eu tinha medo de tudo. Eu saía de casa e ia para a igreja com medo dentro do carro. Quando eu estava dentro do culto, eu me sentia bem, mas e tentava disfarçar aquilo, sabe, para as pessoas não perceberem, mas muitas vezes ocorriam as crises dentro do culto e eu saía para ninguém perceber, ia para o banheiro, enfim, muitas pessoas me ajudavam. Junto com a ansiedade, eu tinha síndrome de pânico também. Aconteceu que depois de ter passado com a médica, depois de ter feito os exames, ocorreu o fato de eu ter que voltar para minha casa. Eu já falei para vocês, vou deixar linkado aqui, tá bom? O vídeo que eu explico tudo da minha volta, do meu retorno para minha casa.
dá uma passadinha lá, já aproveita e se inscreva aqui no canal, tá bom? Dá o seu like, compartilha o vídeo. Vem fazer parte dessa família linda, em nome de Jesus, tá bom, meus amores? E aí, quando eu voltei pra minha casa, eu continuei tendo crises, sabe? As crises tinham algumas que eram violentas, algumas vezes eu precisava tomar remédio calmante para melhorar, e eu tomava. Não é porque a gente é cristão e o Senhor é um Deus de milagre. Nosso Deus é um Deus de milagre, mas para isso Ele colocou os médicos aqui na terra, para que os médicos possam nos ajudar da maneira que nós precisarmos. E eu sim, tomei remédio sim, me ajudou muito porque eu tinha insônia, eu não dormia de jeito nenhum. Eu passava a noite em claro e eu pedia para Deus em lágrimas. Eu falava, Senhor, coloque o sono em mim, porque eu preciso descansar, eu preciso dormir. E eu sentia uma fadiga muito grande, um cansaço físico enorme, e eu não estava mais tendo estrutura para aquilo. Foi onde eu precisei tomar calmante para conseguir dormir. E aí, quando eu estava já de volta na minha casa, alguns dias depois, o meu corpo já começou a limpar. Embora eu ainda tinha as crises de ansiedade, mas o corpo já limpava, eu já percebia. Eu mostrava pro meu esposo e falava, olha, o meu corpo tá ficando limpo. E queridos, eu quero te dizer uma coisa, hoje, para honra e glória do nome de Jesus, eu não tenho mais nenhum sinal dessas feridas, desses caroços no meu corpo. Se você viu as fotos aí, depois de uma semana que eu já estava na minha casa, o meu corpo já estava desse jeito. E depois ele foi limpando muito mais e hoje eu não tenho mais nenhuma mancha, nenhum sinal no meu corpo. O que eu quero dizer para você, eu achei importante, de grande, extrema relevância trazer esse vídeo para você, porque você pode estar passando agora pelo mesmo que eu passei, sendo que você está na presença de Deus, sendo você fiel à palavra, aos princípios do Senhor, está com a sua vida totalmente no altar, como eu estava, como eu estou. E no entanto você passa por isso e você não tem resposta. Eu quero te dizer uma coisa, existe um propósito do Senhor para todas as coisas, existe um propósito de Deus para tudo que você está vivendo agora, tá bom? Não desista, busque ao Senhor, busque a presença dEle, Ele é o nosso refúgio, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. É somente na presença de Deus que você terá o consolo, que você terá a certeza de que Ele te criou para um propósito. Hoje eu vivo esse propósito, eu vou trazer outro vídeo mostrando, porque senão eu vou ficar mais umas 2 horas aqui e o intuito não é que esse vídeo fique tão longo como já tá. Mas eu vou fazer outro vídeo contando para vocês essa trajetória do meu retorno para cá, por quê, qual foi o motivo, qual foi o propósito do Senhor. E eu quero gravar outro vídeo contando, tá bom, meus amores? Então o que eu tenho para te dizer é isso. Não deixe de buscar a presença de Deus, é somente Ele. Muitas vezes você se encontra aí sozinha, sozinho, mesmo estando rodeada por pessoas, e você pensa, Senhor, eu só tenho o Senhor. Saiba que Ele é o suficiente. É somente Ele quem pode te estender a mão de verdade e te colocar de pé quando você necessita. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Espero do fundo do meu coração que você tenha sido edificado, tá bom? Então é isso, meus amores. Que você tenha sido edificado com esse vídeo. Em nome de Jesus, que você não venha desistir da sua caminhada, do seu propósito, dos planos do Senhor para você, tá bom? Clica no gostei, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho e me siga lá no Instagram, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, um grande beijo no seu coração, fique com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.